vê que Jesus, além de se compadecer das pessoas em situações de sofrimento, em situações de dor, Ele nos vê. Em meio à multidão, Ele olha a gente. Em meio às circunstâncias das nossas vidas, Ele nos vê individualmente. E a compaixão diz a respeito de se colocar no lugar do outro, no lugar de sentir o sofrimento do outro e, ao menor que seja, amenizar aquilo ou resolver daquilo. E Jesus, sendo o maior exemplo de compaixão para a gente, além de tudo que Ele já fez por nós, além de tudo aquilo que Ele já liberou sobre nós, Ele nos vê. Ele nos vê individualmente, como Ele viu aquela viúva que perdeu o seu marido, mas Ele também vê aquela multidão aonde não tinha um pastor e eles estavam como ovelhas perdidas. Aquela multidão que seguia uma viúva que estava para enterrar o seu filho. Ele passa em meio aos seus compromissos, em meio às suas agendas, em meio ao seu chamado, mas Ele vê as pessoas, Ele olha para elas e compadece delas, Ele sente com elas aquilo que elas estão sentindo naquele momento. Mesmo em meio à multidão, Ele vai além do olhar no coletivo, Ele sente através da multidão, Ele sente a gente individualmente. E nesse momento eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais a respeito disso, não só o quanto Ele compadeceu e o quanto Ele fez por nós, mas o quanto Ele deseja que a gente faça disso para os outros. Porque muitas vezes a gente está nas nossas demandas, está na nossa correria do dia a dia, e a gente vê tudo como um todo. Ai, a multidão, ai, uma pessoa chorando, ai, cada um com as suas questões. Mas Jesus, em meio aos compromissos dele, em meio a tudo aquilo que ele estava fazendo e tinha para resolver, ele olhou para a multidão. Ele cuida da multidão, ele cuida de cada um dentro da multidão. Ele olha para a gente, não só mais um, mas ele olha aquele, vendo aquela mulher, olhando aquela multidão. Não tinha só aquela multidão, existiam muitas multidões e ele tinha demandas, ele tinha dias que ele não estava bem. Teve um texto que eu peguei e ele estava voltando depois de terem matado João Batista e ele estava triste, ele também não queria estar no meio da multidão, mas mesmo assim o Espírito Santo me conduziu a ver que eu posso não querer, a gente pode não querer, mas existe uma multidão precisando da gente. Existe gente no meio da multidão que quer e precisa que a gente olhe, que precisa que a gente abrace, acolha, supra a necessidade e derrame sobre aquela vida a compaixão que Jesus teve para com a gente. Porque se Ele fez por nós, por que a gente não pode fazer isso pelo outro? Se Ele derramou desse amor para a gente, se Ele conquistou todas as grandes coisas para a gente, por que a gente é egoísta o suficiente de olhar para a multidão e falar: não posso, estou cansada, não posso, tenho mais coisas? Jesus também teve desses momentos. E quando isso aconteceu, Ele mesmo assim se moveu em compaixão, se colocando à disposição, servindo aquelas pessoas, amando aquelas pessoas, curando e libertando aquelas pessoas. E que nesse momento nós possamos mudar os nossos olhos a respeito da multidão e das nossas demandas e derramar sobre eles aquilo que Ele também derramou sobre a gente. Existem multidões precisando da gente. Nós seremos aqueles em que enviaremos respostas em meio à multidão. Tem gente no meio da multidão esperando a gente olhar para ele com olhos de amor. Nesse momento eu queria fazer uma oração a respeito disso, para que o Espírito Santo nos conduza realmente